Queria pedir aos irmãos para abrir sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 5. E nós vamos aqui nos preparando para o estudo dessa noite. Hoje, na verdade, o Senhor... Eu tenho aqui no meu telefone um monte de mensagens, né? Os pregadores vão pregando e eu vou anotando aqui. Aprendi isso com o meu pastor. Eu vou anotando aqui os temas que o Espírito Santo de Deus vai dando. Esse era um tema que o Senhor me deu. Eu não sei quem foi nos últimos estudos ou na última pregação que mencionou esse texto. E o Senhor me... Estava sentado ali, eu acho que foi no culto. E o Senhor falou comigo sobre isso. Hoje eu quero falar com você sobre a recompensa pela pureza. Eu queria talvez pedir aquela jovem ali abençoada para sentar aqui. Você pode? Porque aí eu fico só olhando só aqui nessa direção. Amém. Obrigado, Eduardo. Deus abençoe. E hoje eu quero ler com vocês em Mateus 5. Esse é um capítulo muito conhecido. É o capítulo onde está o Sermão do Monte. O Senhor Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. E no versículo 8 está dizendo assim: bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os puros de coração. Se eu não estiver enganado, foi o irmão André que leu? Eu estou tentando lembrar de onde que eu estava, quem aqui no culto que mencionou essa palavra. Eu sei que quando a pessoa mencionou, o Espírito Santo de Deus ministrou isso no meu coração, a recompensa pela pureza. Todos nós vamos ser recompensados, mas aí o Senhor foi me falando um pouco sobre isso, e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Esse é o texto principal. Você pode colocar sua Bíblia aí no seu assento, permaneça de pé. Quero te convidar a fazer uma oração, amém? Aqui dentro está tão gostoso, está tão quentinho. Jesus é bom, querido. Você veio no carro quentinho, na verdade sua casa estava quentinha hoje, que maravilha. Senhor Jesus, Papai querido, nós queremos te louvar nessa noite, Pai. Eu te exalto, Senhor, pelos louvores que foram entoados, ó Pai, pelas orações que foram aqui ministradas, ó Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai. A passar para os meus irmãos, ó Deus, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração sobre a recompensa pela pureza, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço também que nessa noite de estudo, Senhor, uma noite talvez atípica, muito fria, meu Deus, no início, Papai querido, no término desse fall, e eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor me ajude nessa noite, Senhor, a transmitir, Pai. Eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, confirmar as obras das nossas mãos nessa noite, ó Pai, aquilo que nós temos feito na sua casa, Senhor, para a tua obra. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. E você pode se sentar. Eu vou pegar uma água aqui, que hoje eu vou precisar de uma água. O microfone pode ficar com você, senhor. Amém. Irmãos, uma pergunta para vocês. Quem aqui gosta de ser recompensado? Honestamente, todos nós gostamos, né? E isso é algo sugestivo essa noite. Porque nós gostamos de ser recompensado. E o Senhor é um Deus que Ele é galardoador. Deus, Ele teve a preocupação de dizer que nós vamos ter um galardão. O que é esse galardão, Douglas? Esse galardão, as pessoas podem dizer o que quiserem dizer a respeito, mas a conclusão geral é que não se sabe por certo o que é, mas sabe-se que é uma recompensa que o Senhor nos dará. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus, Ele tem uma recompensa para você. Deus tem uma recompensa.
Tudo que nós estamos fazendo hoje não é em vão. Tudo que nós fazemos tem um propósito, tem um porquê, e Deus ele tem essa recompensa para nós. E é interessante isso, porque o Senhor falou muito ao meu coração no momento que eu ouvi essa palavra, e eu queria que você fosse comigo a 1 Timóteo capítulo 3. Hoje eu tenho quase todo mundo aqui obreiro, e as duas jovens ali que serão obreiras também, então está uma bênção aqui hoje. No capítulo 3, e nós vamos a partir do versículo de número 1. Deixa eu ir para lá também, que aí eu fico juntinho com você. Hoje talvez seria um estudo mais apropriado para obreiros, digamos assim. A Priscila estava falando no último estudo sobre o reino de Deus, né? E tivemos as ministrações também do pastor, que foram uma bênção. E uma das coisas que nós temos aprendido com o pastor Daniel é sobre isso. Alguém pode ler para mim 1 Timóteo 3, a partir do versículo 1? Pode ler apenas o versículo 1 até o 3 aí. Eu só coloquei o texto todo, você pode estar checando em casa, mas eu vou estar falando a respeito do texto todo. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Tem. Então, todos nós aqui já estamos treinados nisso, então eu não vou tomar muito tempo aqui. Esse capítulo está falando sobre 90% de quê? 90% desse capítulo está falando sobre ser. E aí, se você for ler ele todo, você vai falar assim, ó, ser governante, ser, né, marido de uma esposa, e vai falando tudo o que você precisa ser. 10% desse capítulo, muito bem ensinado pelo nosso pastor Daniel, está falando sobre fazer. Quem está comigo, diga amém. O problema é que, mesmo sabendo que nós precisamos ser primeiro, para depois nós fazermos, existe em nós algo que eu não sei o porquê, acredito é a nossa carne ou a nossa vontade de querer fazer algo para Deus, e nada de errado com a vontade de fazer algo para Deus, mas é importante eu entender que primeiro eu preciso ser, para depois eu fazer. Porque quando eu sou, o Espírito Santo, que sabe aonde está precisando se fazer algo, ele vai te enviar para lá e vai te colocar naquele local para você fazer a obra que precisa ser feita ali. Então, toda vez que tem uma obra que precisa ser feita, o Espírito Santo vai procurar alguém que está sendo e vai levar ele para fazer. Então, o que acontece? Nós já aprendemos isso aqui, não preciso tomar muito tempo aqui. O pastor Daniel foi muito, né, firme nisso que ele nos ensinou, e é verdade que esse capítulo ele mudou a minha vida, porque eu vi isso totalmente diferente. O dia que eu fui ler, realmente, falei, meu Deus, realmente, isso aqui é 90% disso aqui é sobre ser, 10% sobre fazer. Quem está comigo, diga amém aí. Amém. Só que nós queremos fazer. Quem não quer fazer aí, levanta a mão. Todo mundo quer fazer, está vendo? Ninguém levantou a mão. Nós queremos fazer. Nós temos, Simvaldo, até uma boa vontade em querer fazer. A gente tem isso, né? E parece, André, que nós temos esse sentimento de que estar fazendo me dar alguma aprovação mediante a Deus ou a minha liderança. Hoje eu vou deixar a liderança um pouquinho de lado
e eu vou concentrar aqui em Deus. E o que o Senhor ministrou no meu coração é porque a razão do porquê nós precisamos ser realmente, primeiro, na obra de Deus, ser um homem de caráter. A Bíblia fala, ó, fiel é a palavra, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. É algo bom você servir a Deus. É algo maravilhoso você servir na casa de Deus, você ser obreiro na casa de Deus. Isso é bom. Só que aqui está falando da sua reputação, está falando do seu caráter, como que é você no trato com as pessoas. Aqui está falando se você é um bom hospedeiro, aqui está falando como que é o seu comportamento, se você é uma pessoa soberba ou não. Então, na realidade, o chamado é para ser. Mas nós queremos fazer. Então, vamos fazer aqui na sinceridade. Nós queremos fazer. Ops, deixa eu segurar uma coisa aqui. Ixi, pincel. Nós queremos fazer primeiro. Porque, eu não sei, mas existe isso em nós, entendeu? E uma das coisas que o Senhor tratou muito comigo, nesse capítulo aqui específico, foi isso. Foi me tirar do fazer. Eu já comentei com vocês que eu fui treinado para ser obreiro. Desde quando eu entrei na igreja, eu fui treinado como dirigir um culto, como fazer um culto, como trabalhar na igreja. E eu virei um bom obreiro. Só que chegou um ponto da minha vida que eu entrei no modo automático, porque eu já fazia aquilo ali normalmente, né? E quando o pastor Daniel trouxe essa mensagem, isso aqui foi um pum, acorda aí. E o Senhor começou a me mostrar. Vou ter que pedir para os irmãos também, olha. Vocês podem, queridos, vocês estão do lado de cá? Porque eu pedi para a irmã, ela saiu de lá, né? Isso eu deixar vocês aí. Então, o que acontece? O Senhor começou a me dar um wake-up call. Essa mensagem é uma mensagem de um wake-up call que o Senhor começou a me mostrar. Deus, na realidade, o importante não é muito fazer. E eu me lembro quando o pastor assumiu a igreja, eu fiquei mais ou menos ali 1 ano e pouquinho quietinho. E algumas pessoas, Douglas, mas você não está pregando? Eu estou tranquilo, irmão. Eu estou aprendendo aqui um manto novo. E o Senhor me ensinou muita coisa nisso aqui, querido. Por quê? Porque é normal em nós querer fazer. E aí vai entrar um outro detalhe aqui. A obra precisa de mão de obra. Deu para entender aí? A obra de Deus, o reino de Deus, precisa de mão de obra. E nós queremos o quê? E o reino precisa de mão de obra. Não, o reino precisa de... E nós queremos fazer. O que acontece aí? Juntar a fome com a vontade de comer, como vocês aí já mesmo disseram. E o Senhor começou a me alertar para isso. Por quê? Hoje eu entendo que a prioridade é que eu venha ser primeiro. Essa é a prioridade. Uma vez que eu sou, e foi isso que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, ele falou, Douglas, uma vez que você é, aonde estiver precisando, eu te coloco para fazer. Deixa eu só colocar aqui para os irmãos. Aqui. Então, essa parte está esclarecidinha com todo mundo, né? Agora, gente, veja aqui. Eu quero fazer. O reino de Deus precisa de mão de obra. E, eventualmente, nós vamos estar fazendo alguma coisa dentro da casa de Deus. Ou no reino de Deus, ou para a obra de Deus, serviço missionário, o que seja. Então, veja bem, o reino precisa de mão de obra. Eu já quero fazer. E, eventualmente, nós vamos estar fazendo. Quem aqui faz alguma coisa aqui na casa de Deus? Seja de olhar a criança, abrir a porta, ajudar na limpeza, tudo. Sempre nós estamos fazendo alguma coisa. Correto? E isso é bom. Não me interprete mal. Isso é excelente estar trabalhando na casa de Deus. Inclusive, abra alguém para mim, Salmos 84, versículo 10.
Tem alguém aí? Salmo de número 84, verso 10. Diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Olha que coisa interessante. Melhor, olha como o salmista fala assim: é melhor um dia na tua presença, nos teus átrios, na tua casa, do que 1000 outros em outro lugar. Porque é muito bom estar na casa de Deus. É muito bom servir a Deus. É muito bom trabalhar na casa de Deus. Correto? Parece que isso nos dá uma certa importância para nós mesmos. Quem já se sentiu assim importante? E o Senhor começou a ministrar no meu coração isso, porque eu estou aqui indo devagarzinho, que eu preciso chegar num ponto e tem que ser certeiro. O que acontece? Tudo isso é muito bom. Só que o Senhor me alertou quando o irmão leu essa palavra, foi essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, assim: olha, você precisa observar o seu coração quando se está fazendo. Alguém aqui já ouviu o pastor Daniel falar assim: eu preciso morrer enquanto eu ministro? Vocês já ouviram ele usar essa expressão? Eu sei agora o que ele está falando. Quando ele fala, eu preciso morrer enquanto eu ministro. Porque o que ele está falando é o seguinte: tem tanto ali de Deus, tem tanto de Deus ali, que se ele não segurar, ele vai só... Mas Deus está falando assim: você precisa morrer, porque não é para você aparecer. Entende isso? É para quem aparecer? É para o Senhor aparecer. Por isso que eu intitulei esse estudo hoje, a recompensa pela pureza, porque na realidade, quando você está fazendo, e você quer fazer, eu também quero fazer, o reino precisa de mão de obra, amém? E o Senhor vai te colocar eventualmente para fazer. Quem está comigo, diga amém. Então nós estamos todo mundo aqui nesse fazer, correto? Mas nós já sabemos que o primeiro tem que ser. Então vamos colocar aqui que nós vamos fazer em segundo lugar. Primeiro nós vamos orar, ler a Bíblia. E você e eu, nós realmente servimos a Deus. Eu louvo a Deus pela igreja de Marlboro. É uma igreja que realmente meu coração alegra, porque nós somos uma igreja muito abençoada. Os irmãos sempre têm muita boa vontade. E o Senhor realmente falou isso comigo, Douglas, que eu preciso observar o meu coração enquanto eu estou fazendo. Porque é isso que o Senhor está olhando. Porque às vezes nós podemos entrar numa problemática da seguinte: porque eu já quero fazer, a obra está precisando, e Deus já está me colocando para fazer, e eu estou fazendo. Está entendendo? Só que a realidade é que Deus está olhando a qualidade com qual você está fazendo, e não só a qualidade com qual você está fazendo, mas Ele está olhando o intuito do seu coração, né? Como que está a sua mente enquanto você está fazendo. E aí, querido, eu vou te ser honesto, o Senhor começou realmente a falar comigo, falou: Douglas, olha para você ver, quando o pastor ministra, ele fala: olha, eu preciso morrer enquanto eu ministro, eu preciso entender o seguinte: por maior virtude que Deus tenha me dado, por maior dom que Deus tenha me dado, por maior talento que Deus tenha me dado, uma oratória boa, eu oro beleza, eu consigo cantar, por maior que seja o dom, por mais que eu opere naquele dom, eu preciso entender o seguinte, que na hora que eu estou ministrando, eu preciso morrer. Porque quem precisa aparecer e ser glorificado é o Senhor. Você está entendendo o que eu quero dizer? E aí é onde acontece o seguinte: o Senhor falou: Douglas, olha, a recompensa ela vem pela pureza. Porque às vezes você corre o risco de estar fazendo na casa de Deus, mas a intenção do seu coração ao fazer, eu não estou dizendo que você está com a intenção ruim, mas talvez a intenção do seu coração naquilo que você está fazendo não está realmente aonde Deus gostaria que ela tivesse. Eu procurei assim vários exemplos para dar. Infelizmente os exemplos que eu tenho que dar são exemplos ruins, tá? Mas vocês me perdoam pelo exemplo ruim. Mas vamos supor que eu sou um cantor famoso, certo? Um cantor gospel. Agora tem isso, né? Não é levita agora. Eu sou um cantor gospel. Ou sou cantor de origem de música gospel. E eu vou fazer um show, certo? E lá nesse show eu cobro um determinado valor para o pessoal entrar. Entendeu? Pergunto para você: aquela obra que eu fiz ali, diante de Deus, ela teve algum valor?
Entendeu? Por quê? Porque eu cobrei, eu comercializei aquilo ali. Suponhamos que eu seja convidado para pregar em alguma igreja. By the way, só para os irmãos saberem, tá, querido? Eu nunca recebi uma oferta de nenhuma igreja. Nada contra com quem recebe também, não é errado, tá? Mas eu me lembro de uma igreja que eu fui pregar e a irmã no final do culto veio com um envelope, me agradeceu e me deu aquela oferta de amor. E a igreja, eu percebi que a igreja tinha uma condição financeira delicada, e daí eu recebi, eu não podia deixar de receber, porque seria falta de educação, falta de ética. Eu recebi e falei, irmã, eu recebo a oferta, e nesse momento eu quero depositar a oferta novamente no gasofilaço, para abençoar a obra de vocês. Então não é errado a pessoa receber a oferta, tá bom, querido? Só para a gente ficar no mesmo contexto aqui. Mas tem pessoa, irmão, que se você ligar e falar, irmão, nós vamos ter um culto lá, eu quero te convidar para pregar. Né? Aí você pergunta para ela uma palavra, assim, a gente pergunta bem polite, né? A gente fala assim, que a gente é educado, né? Que a gente fala assim, olha, como é que você trabalha, irmão? Aí a pessoa fala, não, eu cobro tanto para ir. Aí a gente fala assim, ok, eu vou confirmar que o meu pastor te retorna a ligação. Eu nunca retorno, né? Eu nunca vou retornar. Mas o que acontece? O que eu estou tentando te dizer é o seguinte, essa pessoa que fez isso, ela foi lá e pregou por esse determinado valor que ela estipulou, né? Essa obra que ela realizou, ela tem qual o valor diante de Deus? E é basicamente isso a palavra que eu quero trazer para vocês nessa noite. Quando eu estou fazendo na obra de Deus, Deus está olhando qual é a intenção real do meu coração no momento em que eu estou fazendo. E aqui a coisa aperta, irmão. Porque o que acontece? Eu falei com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, eu gosto de pregar demais. Eu gosto, irmão. Presta atenção nisso aqui. Você gosta de bolo de cenoura com cobertura de chocolate? O irmão gosta, ele já até falou a receita, tá vendo? Alguém que gosta de bolo de cenoura? Tirando quem estiver na dieta aí, senão coloca um outro bolo aí. Entendeu? Gosta, só não pode comer, não é verdade? Eu gosto. E eu gosto de pregar a palavra de Deus. Eu gosto de ministrar a palavra do Senhor. Mas o Senhor falou para mim o seguinte, Douglas, você precisa vigiar enquanto você ministra. Você precisa ter certeza de que o seu coração está no local certo. Quando você ajuda alguém na casa de Deus, você precisa, como o pastor pregou domingo, uma palavra maravilhosa, você precisa saber que você está ajudando da maneira correta. Se o seu coração está no local correto, você vai aconselhar, você tem que saber se a sua intenção do seu coração ali realmente, você não está pendendo para lado nenhum. E isso o Senhor começou a ministrar o meu coração, porque realmente é importante, porque Deus, quando olhar o seu coração, Ele vai olhar a pureza do seu coração, Ele vai olhar a intenção do seu coração quando você está atuando na casa de Deus. Para te falar a verdade, querido, é quase que uma coisa terrível isso. Terrível no bom sentido da palavra, tá bom, querido? Porque é uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande, e você vai subir no altar, e você vai ministrar, e você vai ajudar na oferta, e você vai ficar na porta, e você está trabalhando com vidas, e essas vidas não são suas, essas ovelhas não são suas, elas pertencem ao Senhor, e o Senhor trouxe elas para um aconselhamento, ou para ouvir uma palavra, ou para ouvir a paz do Senhor, um aperto de mão na entrada. Você está ali tocando um instrumento, você precisa conduzir a igreja que não é sua, a noiva também que não é sua, e você precisa conduzir ela num louvor para ela levar ela até uma adoração. E aí, André, o que acontece? Você pode correr o risco, eu estou falando aqui para quem ministra, amém? Quem está comigo, diga amém. Você pode correr o risco de usar o dom e você começar a atuar no seu dom, ou começar a atuar na sua habilidade musical, e atuar do jeito que você talvez já está acostumado a fazer para o crowd, para a igreja dar aquela levantada, e o Espírito Santo de Deus não está movendo ali, e Deus está olhando a intenção do seu coração. Alguns dias atrás nós tivemos uma pessoa que veio aqui na nossa igreja louvar, e foi uma benção, né, o louvor. Realmente o rapaz tem um talento muito grande. Mas o que você tem que observar é aonde que Deus está ali. Aonde que tem algo ali de Deus? O que tem ali de Deus? Essa é a observação que você precisa fazer. E como eu disse para você, nós vamos atuar. Então você pode ficar feliz aí, que você vai fazer as coisas na casa de Deus,
Deus vai colocar você em algum momento para fazer, mas Deus está mais preocupado com o seu coração puro antes dele te pôr para fazer. Porque é gostoso demais servir a Deus, irmão. É bom demais, irmão. Apesar que a perna da gente treme quando você vai ali em cima, a igreja está cheia, todo mundo está te olhando assim de cara, o que vai sair daí? E as pessoas que estão no banco, sem querer, querendo, elas já fazem um pré-julgamento, entendeu? E falam, vamos ver o que vai dar hoje dessa mensagem. E você fica ali um pouco aflito, e você prega ali os 5 primeiros minutos, né? É você mesmo ali os 5 primeiros minutos, viu, irmão? Você está com o seu esboço bonitinho, até que o Espírito Santo vai pegando e vai levando ali, na hora que ele toma conta, ele vai embora. E aí é onde você precisa seguir quem? O Espírito Santo. Não aquele esboço maravilhoso que você fez. Por isso que a gente tem que, na hora que você está ministrando, como o pastor diz, eu estou com o esboço aqui maravilhoso, André. Eu estudei isso aqui uma semana. Mas eu cheguei na igreja, o Espírito Santo de Deus moveu para um lado, a igreja respondeu para aquele outro lado, esquece o eu. O esboço que eu fiz, que eu estudei, que eu dediquei uma semana, tantas horas de jejum, who cares? Eu tenho que seguir o Espírito Santo de Deus. Isso é uma das partes de morrer enquanto ministro. Porque as pessoas às vezes pensam que isso é uma coisa deslumbrante demais. E o Senhor, eu fico pensando, gente, assim, o pastor, por exemplo, a responsabilidade, a gente que ministra, fala assim, eu estou com o coração puro aqui. Eu vim fazer isso aqui com pureza, com inteireza de coração. Isso é muito importante para Deus, sabe por quê? Porque a sua recompensa, ela vem pela pureza de como você está fazendo a obra. Então, vamos dar uma agitada aqui para os irmãos dar uma acordada aí. Amém, querido? Quem está comigo, diga amém. Quem quer fazer a obra de Deus aí? Amém. Quer mesmo? Daqui a pouco você vai desistir, hein? Escuta isso aqui. Então, querido, veja bem comigo, que abra sua Bíblia comigo, João 3, versículo 30. Essa é uma parte da mensagem que a gente não gosta de pregar, mas eu vou falar hoje aqui, hoje é mais como se fosse pobreiro, tá, querido? João 3,30, se alguém tiver aí, pode ler para mim, por favor. É necessário que ele Tem que falar. cresça Vira o microfone só para sair no áudio, por favor, meu querido. e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. Vamos lá. Fica aí com a sua Bíblia aberta em João 3, tá? Eu vou falar para vocês aqui agora. Essa minha esposa é uma benção. Ela arrumou um... não foi a esposa, não. O esposo da Pâmela é uma benção. Ele arrumou um background aí. Deus abençoe você, querido. Foi você, André? Então é a esposa da Amanda, viu, gente? Eu confundi tudo. Eu achei que era minha esposa que estava lá no som, não era. O Fernando apareceu lá também, não é? E foi o esposo da Amanda que resolveu aqui, viu? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. A palavra está dizendo assim, convém que eu diminua e ele cresça, gente. Então, irmão, tudo que nós vamos fazer na obra de Deus, na casa de Deus, nós temos que ter uma pureza no sentido de entender que eu faço algo aqui para glorificar o nome dele. Eu fico na porta recebendo os irmãos para glorificar o nome dele. Eu fico no departamento infantil para glorificar o nome dele. Eu ajudo a carregar uma água, servir um obreiro, fazer alguma coisa, uma oferta, dar uma palavra, ler ali na frente, limpar a igreja para glorificar o nome do Senhor. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você tem que morrer, querido. O nosso desejo precisa morrer. Eu me lembro de uma vez que eu desci do púlpito extremamente decepcionado. Pensa na pior pregação que eu já preguei na minha vida, no meu ponto de vista. Eu lembro que eu preparei essa mensagem e eu fui para a igreja pregar essa mensagem. E eu cheguei, quando eu estava preparando a mensagem, irmão Wallace, o Espírito Santo de Deus foi me dando mensagem, e eu fui ficando excited com aquele negócio. Eu falei, Jesus, isso aqui, nossa, na hora que eu chegar nesse ponto aqui, a tampa da chaleira vai soltar lá na igreja, que era uma mensagem tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa. Irmão, eu fui para a igreja cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus, transbordando. E eu falei, hoje é um dia que Deus vai curar. Eu fui para a igreja preparado, irmão, pra você ter ideia
da excelência do que Deus me deu, eu fui preparado para ver um aleijado andar. E eu cheguei na igreja, irmão, a igreja estava avivada, a igreja estava uma benção, louvor, mas o irmão que veio antes da oferta arrebentou, ele acabou com o culto. E me entregaram o microfone para pregar naquele dia. E eu comecei a pregar, irmão. E eu engatava a primeira. Aí eu andava um pouquinho de primeira, puxava por uma segunda. Colocava uma terceira. Mas na hora que eu ia colocar a quarta marcha, não entrava, irmão. Voltava lá para a primeira de novo. E eu arrancava de novo. Ia na mensagem de novo. E eu ia. E aquele negócio não foi acontecendo nada. E eu estou pregando, e Jesus a palavra. E aquele esboço maravilhoso, aquela palavra cheia da unção, que a tampa da chaleira ia soltar lá na igreja, ela foi saindo de mansinha, ela foi saindo calma, ela foi saindo devagarzinho. E foi a mesma mensagem, irmão. Mas não foi nada do jeito que eu pensei. Aquele dia eu desci do púlpito decepcionado comigo. Eu falei assim, eu estou em pecado, tem alguma coisa errada comigo. Saí com os jovens na época, nós fomos comendo Classic Pizza. E eu estava tão chateado que eu deixei até meu telefone dentro do carro. Quando eu voltei de comer com os irmãos, tinha um voicemail mais ou menos de uns 3 minutos. Irmã Aida, se ela me estiver ouvindo aí online, foi a irmã Aida que deixou esse voicemail. E aí aquela mulher relatou naqueles 3 minutos tudo o que o Espírito Santo tinha falado e alcançado ela naquela noite, tudo que ela precisava. Ela falou tintim por tintim de cada ponto e tópico da palavra. Foi um voicemail mais ou menos de 3 minutos. E aí o Espírito Santo falou assim, você entendeu o porquê que eu não pude deixar você arrancar hoje? Você entendeu o porquê que eu tive que te segurar? Eu tive que te deter? Porque hoje eu precisava alcançar aquela mulher. Você entende isso? Então eu preciso entender que quando eu estou fazendo a obra de Deus, Deus está olhando o meu coração foi cheio, e eu fui querendo, irmão, eu fui querendo pregar assim, vou pregar é para arrebentar. Não, você não vai fazer isso não, porque é eu que estou no controle aqui da coisa. Então nós precisamos vigiar as nossas emoções e ter cuidado, porque nós vamos fazer, eventualmente iremos fazer, mas eu preciso fazer com o coração puro, porque uma vez que eu faço com o meu coração puro, a minha recompensa vai acontecer e ela vai chegar pela pureza, não é pelo que eu estou fazendo em si, não é porque eu toquei o melhor louvor, fiz a melhor pregação, fiz a melhor limpeza na igreja, não é pelo que eu estou fazendo em si, mas é pela pureza com qual eu estou fazendo, é o carinho, é a dedicação. Eu me lembro de um homem que estava falando que ele sempre vai na casa da mãe dele, eles são descendentes de italiano, a mãe dele faz macarrão para ele quando ele vai lá, e ele gosta do macarrão só com óleo e sal. Aí ele contando que chegou na casa da mãe dele um dia, rápido, na hora do almoço, e ele pegou, sentou, a mãe dele fez um macarrão rapidinho lá, com azeite e sal só, colocou para ele comer, mas ela foi lá e cortou um tomatinho cereja, sabe quando você corta um tomatinho cereja no formato de uma florzinha assim, e pôs em cima do macarrão assim, e uma salpitada assim de orégano, né? Aí falou, irmão, tinha mais macarrão do que tomate, mas só que tinha um capricho. Está entendendo? O que ele comeu mesmo foi macarrão, alho e sal, mas aquele tomatinho e o oréganozinho ali assim, foi o capricho. A minha esposa faz um café delicioso lá em casa, sempre quando ela faz para mim, coloca um pouquinho de, fez hoje à tarde, com um pãozinho de queijo, põe uma pitadinha de canela, capricho. Então quando você está fazendo algo na casa de Deus e para Deus, Deus está olhando, sabe o quê? O capricho com que você está fazendo. Eu sei que todos os irmãos ajudam a limpar a igreja, e eu acho fenomenal isso aí, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que ajudam. E eu não sei quem é a pessoa também, tá? Se eu soubesse eu falaria não, mas eu não sei quem é. Mas tem uma pessoa que limpa a igreja, e eu não sei quem é essa pessoa, mas quando ela limpa, ela faz uma florzinha no papel higiênico do banheiro masculino. E acontece de sempre eu ir no banheiro, eu vou primeiro, não sei, já umas 3 vezes eu já vi essa florzinha lá. E o homem não dá muita questão para essas coisas, né? O homem mas eu sou landscape, então eu cheguei lá e vi uma florzinha desenhada no papel. E toda vez que eu uso o banheiro lá, que eu vejo, eu louvo a Deus pela vida dessa irmã, porque ela podia só limpar o banheiro masculino, banheiro de homem, né? E só deixar o papel lá normal. Mas ela fez um capricho. Aí eu fico pensando como que é o olho de Deus quando vê uma pessoa fazendo isso.
Porque aí Deus vai ver uma pessoa fazer uma faxina normal, mas aí Deus vai ver a pessoa fazer a mesma faxina normal, mas no final, vou fazer uma florzinha aqui, vai alegrar o coração dos irmãos quando ver aqui o papel higiênico. Não parece uma coisa tão boba? Não parece? Mas agora imagina você, Deus olhando isso. Imagina você, Deus olhando o obreiro se arrumando para vir para a igreja. E aqui eu não estou pregando vestimenta, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que às vezes você vai numa corte e você vai colocar a sua melhor roupa social, porque você vai aparecer diante de um juiz. Está entendendo? E é um juiz humano, terreno. Mas e quando você está na escala para poder vir servir na casa de Deus? Como que você se apresenta diante do juiz celestial? Diante do juiz que é eterno. Então não é a questão do fazer, mas é a questão de como eu faço quando Deus me coloca para fazer. Quem está comigo, diga amém. Amém. Agora eu li para você João 3,30, e todo mundo conhece essa história aqui de João Batista. Na minha opinião particular, eu não vou citar Jesus, porque Jesus foi o mestre, correto? Mas para mim, o melhor obreiro ou servo de Deus, na palavra de Deus aqui no Novo Testamento, para mim chama-se João Batista. Você sabe por quê? Alguém tem uma ideia aí para chutar alguma coisa? Dos nascidos de homem. Irmão, você já observou que João Batista, ele sabia exatamente quem ele era? Ele sabia, ponto 1, sabia quem ele era. Aí, eu ia falar, a irmã Silvana. Ele sabia a identidade dele. Ele sabia para que ele veio. Propósito, obrigado, Jean. Oi? Foi o Christian? Deus abençoe. Está parecendo com seu pai, hein, Vaz? Eu fui pela voz aqui, tá vendo? Cuidado com as vozes que você escuta, tá, querido? É o testemunho aí, ó. Então João Batista, ele sabia quem ele era, irmã Eliane. Ele não precisava da aprovação de ninguém, ele não precisava os outros falar, não, ô João, você pregou demais lá no Rio, João. Ô João, é o seguinte, quantos que você batizou lá hoje? Tremendo demais, rapaz, 50 pessoas. João Batista não precisava de nada disso. Ele sabia, irmã Jean, quem ele era. Por isso é importante o que a irmã Silvana testemunhou aqui no último domingo. Deus me deu uma identidade. Irmão, isso é lindo demais, porque quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Por isso que esse cara falando, Jesus, faz isso aqui, mas isso aqui. Eles ficavam experimentando Jesus o tempo todo. Você sabe por que Jesus não caía naquilo ali? Porque quem é não precisa provar. Mas quem não é, fica o tempo todo tentando provar alguma coisa. Quem é, irmão, não precisa de provar. E aí João Batista, o que acontece? Ele sabia quem ele era. E ele sabia o propósito dele. Você sabe o seu propósito dentro do reino? Priscila ministrou sobre reino no último estudo dela. Qual que é o seu propósito dentro do reino? Qual que é a sua atividade? E aí, o pessoal fala assim, não, mas você é o Cristo? Não, eu estou batizando vocês aqui com água. Mas vai vir um aí, meu Deus, isso é forte demais. Ô, irmão, você está entendendo o nível de obreiro que era João Batista? Irmão, eu estou pregando uma palavrinha aqui para vocês, mas domingo vai vir um homem aqui pregar, o nome dele é pastor Daniel Souza. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer para você? Eu estou pregando para você um estudo simples, mas vai ter um homem aqui que vai estar semana. João Batista sabia o lugar dele, a posição dele. Ele falou assim, não, eu estou batizando com água para arrependimento de pecados. Mas está vindo um aí, e aliás, o que vai vir, eu não sou digno, nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Se você puder estar acho que eu não marquei aqui essa passagem, mas it's ok. Ele vos batizará com fogo. E esse fogo aqui que está falando que você vai ser batizado no Espírito Santo com fogo,
Esse fogo aqui, querido, não é fogo do repleplé. Não é fogo do... Não é isso que está falando aqui. Esse fogo que está falando aqui é o fogo que purifica a vida do homem. Aí eu te faço a pergunta, você sabe o porquê que a intenção do Senhor de te batizar com o Espírito, porque você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, você vai receber os dons através disso, você vai falar em língua estranha, tudo isso é uma maravilha, mas não termina aí, ele te batizará também com fogo. O que está falando é o seguinte, ele também te purificará, porque interessa que ao servir a Jesus, você sirva a Ele de maneira pura, porque a sua recompensa do seu ministério, ou daquilo que você faz na casa de Deus, ou da forma com que você serve a Deus, é simplesmente pela pureza. Olha, eu só estou batizando com água por enquanto, para você arrepender dos seus pecados, mas tem alguém que vai vir aí, ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo para te purificar. João Batista, irmão, foi o homem que serviu sabendo o propósito que ele tinha para realizar, e o propósito era preparar o caminho para Jesus. Oi. Pode ler para mim, por favor. Respondeu João Batista a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, vem, porém, aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar a correia da sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista sabia o propósito. João Batista, irmão, foi escolhido para preparar o caminho para Jesus. Isso é muito lindo, irmã Amanda, porque de toda a caminhada daquele homem, ele sabia que a função dele, eu estou aqui só para preparar o caminho para Jesus. Qual que é a sua função, João? Não, eu estou aqui preparando o caminho. Se arrepende aí. Olha que nível de obreiro, querido. Que nível de servo de Deus, de entender, né, o para que ele estava ali. Tu és o Cristo? Não, não sou não. Imagina se fosse no tempo de hoje, dependendo da pessoa, quisesse tirar uma, como é que fala no Brasil, quando você tira uma rapinha, como é que é, tirar uma casquinha no ministério de Jesus? Não, bom, eu e ele, nós é primo, ó, tio Guedinha, entendeu? Não. João Batista não tinha isso dentro dele, pureza. É isso que eu estou falando para você, porque aí o que acontece? Olha, mais uma coisa aqui na vida de João Batista. Ele sabia em qual contexto ele estava servindo dentro do reino. Qual contexto que você serve dentro do reino, André? Levita. Qual contexto? Eu estou aqui, estou de diaconato, estou de obreiro, estou ajudando aqui na porta. Qual o outro contexto? Ele sabia o contexto em que ele se encaixava ali. E quando você serve a Deus como João Batista servia, a sua recompensa vai acontecer por causa da pureza, porque a recompensa só acontece quando o nome de Deus é glorificado naquilo que você fez. Eu dei essa volta toda para falar para você o seguinte, que o que importa na verdade não é que eu apareça, mas é que através daquilo que eu estou fazendo, Jesus apareça. É o que João Batista falou assim, não preocupa muito comigo não, eu estou aqui só para fazer isso aqui. Mas está havendo alguém aqui que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua história, que vai te batizar, que vai te dar o Espírito Santo e vai te purificar novamente. Você vai ser uma pessoa diferenciada. Então o que acontece, irmão? Tudo que você fizer na casa de Deus, preocupe no seu coração, preocupe na sua mente se o que você está fazendo está realmente glorificando o nome de Deus. O que eu estou fazendo agora está glorificando o nome de Deus? Porque se não estiver glorificando o nome de Deus, eu vou chegar no ponto ali na frente da mensagem que você vai entender o que eu estou falando. Agora, essa aqui é a parte da mensagem que eu nem queria falar para você, mas como Jesus falou comigo, eu não posso deixar de falar para você, não é verdade? Que a palavra de Deus, ela corta aqui e corta aí também. Douglas, como que eu vou saber isso? Aí, irmão,
é só dentro do seu coração. Só dentro do seu coração. Para você saber com qual intuito você serve a Deus. Tem um departamento na igreja que é um departamento muito delicado. Na verdade, todos são. Mas esse eu louvo muito a Deus pelo departamento infantil. É um departamento que passa muita luta, né, querido? Mas às vezes, querido, eu tenho para mim que pode ser, André, é só uma suposição para você entender onde eu quero chegar, que na hora que chegar lá na distribuição de galardões, pode ser, eu quero só sugerir. Vem aqui, Amanda, por favor, me ajuda aqui, você é líder do departamento infantil. Irmão, você não sabe o que essas meninas passam ali dentro daqueles meninos, não. E nem eu sei. Mas pode ser que diante dos seus olhos você esteja prejulgando que o ministro que pregou a palavra aqui e trouxe uma mensagem abençoada vai receber um galardão talvez muito grande. Mas cuidado para você não se surpreender para aquela que está lá por trás das cortinas, que ninguém está vendo, que não está aparecendo, está entendendo? Eu não sei se vai ser assim, não, mas deixa eu só supor aqui, só uma suposição. Não, o ministro ali vai herdar lá uns 15 alqueires de terra aqui no céu. Falar para os mineiros entender, os goianos também. Aí na hora que chegar a vez da irmã, vai herdar 50 alqueiros, mas uma outra era ministro. Irmão, Deus está olhando, obrigado, irmã. Deus está olhando, é a qualidade com que você está servindo. E às vezes a pessoa está lá dentro da salinha, mas o coração está puro, e está fazendo com alegria, e está regozijando. Às vezes a pessoa está ali na porta recebendo, mas você chega ali, a pessoa está com aquele sorriso, a pessoa já quer aceitar Jesus, não que entra na igreja por causa do sorriso da pessoa. Porque na realidade não é a posição que você ocupa, é como que você faz. E João Batista, ele sabia qual era a missão dele, ele sabia qual era o contexto que ele servia, ele sabia o lugar dele no reino de Deus. Presta atenção nisso aqui, eu preciso saber o meu lugar no reino de Deus. Hoje eu sirvo como presbítero na casa de Deus, mas eu já servi como aspirante de obreiro. Eu estava na igreja que tinha o cargo de aspirante de obreiro. Nós vamos te separar para você ser o aspirante de obreiro. Aí eu fui aprovado como aspirante de obreiro, fui consagrado a obreiro. Quase nenhuma igreja tem consagração a obreiro exatamente, ele consagra de diácono para frente, mas fui consagrado a obreiro. Não, sim, mas eu estou dizendo assim, lá na igreja eles tinham esses... Até você chegar de você tinha uma escala para seguir. Eles tinham essa hierarquia, né? Eles trabalhavam com essa hierarquia lá. O diácono também é obreiro. Mas lá eles tinham um cargo antes do diácono, entendeu? Só se a pessoa falhar no aspirante de obreiro, e no de obreiro, cooperador, isso. Aí eu fui consagrado a diácono, e quando eu fui diácono, eu fui um excelente diácono. Eu gostava de ficar na porta, eu sabia o nome de todo mundo da igreja, irmão. A igreja tinha na época umas 250 pessoas, eu chamava todo mundo pelo nome. Uma vez eu quase apanhei, que entrou uma irmã, ela veio de cabelo preto numa semana, na outra semana ela veio com cabelo igual fogo, amarelão. Aí eu falei, irmã, você cortou o cabelo? Minha mulher falou assim, como é que você está olhando o cabelo da outra? Eu falei, não, mas porque mudou demais, não teve jeito de não ver o contraste. Mas eu sabia o nome de todo mundo, tratava as pessoas com amor, com carinho. Um dia eu estou dirigindo lá em Everett, no meio da rua, estava vindo com a minha família lá comer um coisa, passa um carro, irmão, diácono, um grito no meio, eu assustei, querido, porque as pessoas vinham, conheciam, então eu servi como diácono. Depois do diaconato fui ao presbitério, mas assim, você precisa saber o seu lugar. E no seu lugar você fazer o seu melhor. Mas não é o seu melhor para você, é para Deus. Entregar o melhor para Deus. Quem está comigo, diga amém. Então, querido, você só vai conseguir entender essa pureza aí, analisando o seu coração. E eu louvo a Deus pela palavra de Deus. Abre comigo Hebreus 4, 12, 13. Alguém está aí? Pode ler, por favor. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração.
E é o quê? Sensível? Para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos do Senhor. Absolutamente tudo está descoberto, às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Eu vou pedir para ler esse último versículo. Lê de novo, tá, irmão? Para poder os irmãos ver que não é eu que estou falando. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Irmão, veja que a palavra do Senhor está falando que a palavra ela é viva e eficaz, ela penetra até a divisão de juntas e medulas. E ela é sensível suficiente para discernir a intenção do coração. Irmão, quando Deus estava ministrando isso no meu coração, eu falei, meu Deus do céu, eu quero receber galardão, eu quero receber a recompensa, mas ela vem pela pureza. E todos nós estamos desnudos diante de Deus, não tem como a gente esconder de Deus. Então Deus, ele... É importante você entender isso, porque Romanos 11:36 vai falar assim, ó, porque dele e por ele são todas as coisas. A ele a glória para todo sempre e amém. Ou seja, tudo que nós fazemos tem que ser para ele, tem que ser por ele, e tem que estar envolvido, querido, tudo que você faz, da hora que você entrou daquela porta aqui para dentro, na questão de obras, eu estou falando aqui de obras feitas através do corpo, depois que você aceita Jesus. Calma, deixa eu voltar um pouquinho para não perder. Você sabe a diferença quando você aceita Jesus e antes? Todos nós somos filhos de Deus? Tá, não sabe, vamos lá. Todos nós somos filhos de Deus? Não. Não somos todos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nos foi dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então você aceitou Jesus, amém? Todo mundo que já aceitou Jesus? Amém. Então nós estamos do lado de cá. Eu estou falando para você que de todas as obras que você realiza através do seu corpo, a partir do momento que você aceitou a Jesus, tudo que você for fazer, querido, servir uma água para alguém, servir alguém na sua casa, tudo. Agora, quando nós chegamos na questão da igreja, obra de Deus, reino de Deus, a Bíblia está falando que a palavra é sensível, ela consegue detectar a intenção do coração. E todos nós vamos ter que prestar conta, amém? Então, hoje eu quero dizer para você que o Senhor, Ele precisa ser glorificado em todas as coisas. E deixa eu te dizer algo, eu sei que eu falo demais de coração, eu estava até analisando isso, nossa, parece que eu sou o mensageiro do coração, a Priscila do reino, e o pastor Daniel traz o restante. Mas é que às vezes o Senhor está trabalhando nisso em mim, está falando, Douglas, olha, na realidade, eu estou preocupado, como que você está fazendo, com essa pureza aí. Às vezes você pensa que quem está fazendo demais vai ter mais, e às vezes nem vai ter, porque do jeito que está fazendo. Mas eu dei essa volta toda com vocês hoje, para falar com você que o nosso coração, às vezes, ele é enganoso. Entendeu? Eu preciso realmente, abre para mim Jeremias 17. Nós vamos ler do 9 ao 10. Tem alguém? Do 9 ao 10. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto das tuas ações. Ok, Sivaldo, segure comigo que você vai me ajudar nesse versículo aí. Vamos lá, lê de novo para mim devagarzinho, por favor, devagarinho. Ok. Eu, o Senhor, é para começar do 10? Pode começar do início. Do 9, ok. Enganoso é o coração. Então aí, o coração enganoso, ok? Uhum.
Pode continuar. Mais do que todas as coisas, e Então, perverso. Ok. Além dele ser enganoso, ele é mais enganoso do que tudo. Pode continuar. E o que mais que ele é? Perverso. O que mais que tem nele? Quem o conhecerá? Pode continuar. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. Ok, parei para mim. Ele prova, ele checa o coração, ele esquadrinha e ele prova os pensamentos para quê? Para dar a cada um segundo os seus caminhos. Para dar o quê? Uma recompensa, correto? Aí, pode continuar. E segundo o fruto das suas ações. Na Bíblia está ações, na minha está obras. Segundo o fruto das suas obras. É a mesma coisa. Até isso, Simvaldo. Muito obrigado. Então, na verdade, querido, você está entendendo onde eu quero chegar? Vocês compreenderam a mensagem que hoje aqui? A questão é que Deus que vai provar o seu coração. É Deus que vai olhar como que está a intenção do seu coração. É Ele que vai esquadrinhar. E é Ele que vai decidir o que vai ser a sua recompensa. Por isso a necessidade de que eu sirva a Deus com o meu coração puro, porque a recompensa vai vir através da pureza do coração, através da intenção do coração. Quando Deus checar o coração lá, esquadrinhar, falar assim, ops, aqui eu achei alguém aqui diferenciado, achei alguém aqui que tem algo diferente. Eu amo o livro de Jó, eu acho aquilo fenomenal, quando Deus começa a dar testemunho de Jó. Tendes visto meu servo Jó? Deus começa a dar um testemunho tão lindo de Jó que até o diabo fica furioso. Fala, mas também, aí o jeito que o Senhor abençoa ele, o jeito que você faz, entendeu? Só que Deus conhecia o coração de Jó. Aí Satanás fala assim, não, mas quer ver se tirar os negócios dele aí, quero ver se joga ele na miséria, tocar nele. Eu sempre me perguntei, por que Deus autorizou aquilo? E um dia o Espírito Santo de Deus me fez compreender. Deus conhecia a pureza que estava no coração de Jó. Deus conhecia que Jó ia passar por aquilo e não ia blasfemar, ia glorificar o nome dele, e que as atitudes que Jó iria ter, todas elas glorificariam o nome do Senhor. Deus sabia, na onisciência dele, o homem que com ele estava lidando. Deus deu testemunho de Jó. Então, queridos, quem está comigo aí, diga amém. E hoje eu não vou passar do horário, que eu vou cumprir meu horário bonitinho. E os irmãos glorificam a Deus por isso, amém? Mas eu dei essa volta toda com vocês me desculpem o caminho longo, mas eu quero chegar com você na mensagem dessa noite, que está em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10. Na verdade, eu acho que eu vou ler do 6 em diante, tá bom? Capítulo 3, 1 Coríntios 3, volta só alguns versículos. Diz assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A Amanda plantou, veio a irmã Adriana no outro domingo regou, mas os meninos lá cresceram só por causa do Senhor. Porque quem dá o crescimento é o Senhor, amém? Aí Paulo vai falar assim, ó, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo o propósito do teu trabalho ou da tua obra. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. No versículo 10 ele vai falar assim, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como um prudente construtor, e o outro edifica sobre ele.
Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, esse receberá recompensa. Versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Só até aí. Queridos, isso aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, e eu só vou concluir a minha mensagem rapidinho. Alguém já ouviu falar sobre o tribunal de Cristo? Hã? Mais alguém? Ou só a irmã? Hã? Quem já ouviu falar, levanta a mão, só para me ter uma ideia, para quem... Ok. Uma boa quantidade de pessoas. Então, querido, esse tribunal aqui, ele é um tribunal para nós que vamos ser salvos. Nós já estamos lá na glória. Você sabe onde é que ele acontece? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses fala que o Senhor vai vir nos ares arrebatar a igreja, correto? Então nós somos arrebatados entre o arrebatamento e a vinda visível de Jesus. Então, nesse espaço aqui, ó, vai acontecer essa parte aqui. Tá certo aí, meu bem? Se eu errar aqui, você me ajuda, viu? Que Apocalipse aqui é mais você. Mas, o que acontece? Nós vamos ser tirados às pressas. Vamos encontrar com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com Cristo. Amém? Para sempre, irmão. Não vai ter mais esse negócio de dor, de tristeza, de nada aqui não. Vamos estar com Ele para sempre. Aí lá no céu, nós vamos ter o tribunal de Cristo, que é a entrega dos galardões, que aqui eu coloquei como recompensas, e que nós não sabemos exatamente o que é, mas sabemos que é uma recompensa. E se é de Deus e tudo que Deus fez é bom, vai ser coisa boa. Só que nesse tribunal aqui, você não vai perder a sua salvação por isso, mas o seu galardão vai sofrer dano, porque as suas obras serão provadas. E como que ela vai ser provada, André? Aí aqui vai dar uns exemplos, vai ser provada no fogo, mas aqui está dando um exemplo de obras que são, deixa eu me encontrar aqui, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Agora, irmão, eu vou pedir, pode falar, velho. Ah, você fez assim, achei que você... Deixa eu só pedir aqui a atenção de vocês para uma coisa aqui muito simples. O teste vai ser no fogo, correto? Eu sou aquele pregador que aceitou o convite por determinados dólares e fui lá pregar. No seu ponto de vista, essa obra aí, fazendo a sua análise normal, tá? Não vamos espiritualizar demais não, uma análise normal. Você acha que essa obra ela é ouro, ela é pedra preciosa, ela é prata, ou ela é madeira, feno? O que você acha que ela é? Ou palha? Oi? Sim, mas é por isso que eu estou falando, não vamos espiritualizar, eu estou falando no seu julgamento normal. Vamos dar um exemplo que seja palha. A irmã já falou madeira, tá vendo como é que cada um pensa de um jeito? Que tem mais alguém aí para opinar?
Lógico que é o Senhor que vai julgar lá no dia, né, querido? Só estou dando aqui uma coisa para a gente compreender. Mas vamos supor que seja, tá? Quando for jogado no fogo, o que vai acontecer? Vai queimar. Entendeu? Vamos supor lá aquele show que eu fiz, ou aquele dia que eu vi limpar a igreja de mau humor, ou então aquele dia que eu não queria ficar na salinha, mas fiquei porque a irmã Amanda falou e eu tinha que ficar mesmo. Vou te falar, não estou aguentando mais. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? O que eu estou tentando te dizer é que as obras que você realiza através do corpo, a forma com que você está servindo a Deus, ela vai ser colocada nesse tribunal e vai ser provado no fogo. E aqui está falando, olha, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo vai ser salvo. Você não vai perder sua salvação, fica tranquilo, tá bom? Mas o seu galardão vai sofrer dano. E por que eu preciso conscientizar a igreja disso? E essa não é a mensagem para te amedrontar ou te deixar triste, nada disso. Mas às vezes, por causa das intenções do coração, você pode estar atuando na casa de Deus, você pode estar trabalhando na casa de Deus, e você todo dia você está instalando madeira, todo dia você está instalando feno, todo dia você está instalando palha. Mas o objetivo do Senhor é que você purifique o seu coração, e através dessa purificação, você passe a fazer obras que tenham um valor equivalente a ouro, a prata, a pedras preciosas. Douglas, o que vai definir o valor dessas obras? O que vai ser a definição? A definição vai ser a pureza que Deus vai ver no seu coração no momento que você estiver realizando essas coisas. Todo mundo entendeu a mensagem? A mensagem é essa, querido. Como que eu estou servindo a Deus? Qual o meu interesse em servir a Deus? Eu me lembro que um dia o Espírito Santo de Deus falou para mim que o ministério matou a minha fé. Eu até escrevi ali no celular, que um dia eu acho que eu escrevi alguma coisa sobre isso. E esse para mim foi o maior choque que eu levei do Espírito Santo, sabe? Porque às vezes a gente fica tão envolvido no ministério, a gente fica tão envolvido no fazer, e você acaba fazendo no automático. E Deus não quer isso. Estou fechando aqui, mas tem uma coisa ainda para eu ler. Deus quer que você faça com amor, com seriedade e com o seu coração inteiro, com o seu coração feliz. Eu me lembro de uma vez a pessoa falou assim: olha, se você for fazer triste, não faça, porque você vai estar realizando uma obra numa atmosfera de tristeza, aonde Deus não está. Porque a atmosfera do Senhor é uma atmosfera de alegria. Então eu preciso estar com o meu coração feliz, eu preciso estar com o meu coração regozijando. E hoje eu dei essa volta toda, querido, simplesmente para a gente poder orar no final, no Salmos 90, que diz assim a palavra do Senhor. Você provavelmente já conhece, e aqui é um versículo que, se você não conhece ainda, e ainda não está orando sobre esse versículo, que você possa orar pela sua vida nesse versículo. É um versículo que eu oro sempre que eu lembro, sempre que eu estou realizando alguma coisa, ou na casa de Deus, até no meu trabalho mesmo, eu sempre oro esse versículo. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. E sempre eu oro esse pedacinho final aqui, ó. Sim, Deus, confirma as obras das nossas mãos. Hoje a minha oração, querida, é que o Senhor desperte em você uma pureza no seu coração, que o Senhor desperte a sua mente. Eu sei que todos aqui são obreiros na casa do Senhor. Deus tem um chamado para cada um de vocês lindo. Eu estou pregando aqui para pessoas que vão ser pregadores da palavra de Deus, pessoas que vão ministrar a palavra. Tem pastores aqui, tem futuros missionários aqui, tem futuros evangelistas aqui, mas que essa palavra é muito simples. E confesso para vocês que eu tentei achar um jeito de falar isso aqui de um jeito mais dinâmico, mas era desse jeito mesmo que o Senhor queria que eu entregasse essa palavra hoje. É para você realmente olhar o seu coração, quando você recebe um convite para fazer alguma coisa, quando o pastor oferece algo na igreja: olha, preciso de tal ajuda. Eu me lembro de que eu era assim, irmão, quando eu chegava na igreja, eu sempre olhava aonde estava precisando, né? E eu já me oferecia, falei: pastor, você precisa de ajuda aí, eu estou aqui e tal. Por quê?
eu sempre quis ajudar na casa de Deus, mas uma das coisas mais importantes é o seu coração quando você está fazendo. O seu coração precisa estar íntegro e puro. Isso aí é o que vai trazer a sua recompensa. Imagina toda essa obra, todo esse esforço, dia frio, quarta-feira, chegou do trabalho, dirigiu. Quantas milhas hoje, Varão? 150? Quase 200 aqui, só pelo A dele. O outro irmão lá também dirigiu, acho, quase 200 hoje, foi lá em Canérico e voltou. Eu dirigi mais ou menos umas 50 milhas hoje para ir para a igreja, mais quase 100 milhas aí, tudo de direção. Os irmãos que vêm de Milford, vocês que vêm de Houston. Mas tudo isso aqui precisa ser dentro de uma pureza, precisa ser dentro de uma alegria, precisa ser dentro de um contexto que o Senhor vai te recompensar. E eu encerro a minha mensagem hoje dizendo para você, pode ficar aí por enquanto, que eu estou terminando. Dizendo para você, querido, que eu não posso te recompensar. Vou te dar uma outra notícia que talvez vai te entristecer. Priscila também não pode te recompensar. Vou te dar mais duas notícias para deixar você mais triste ainda. Pastora Gel não pode te recompensar. Pastor Daniel não pode te recompensar. Essa recompensa que eu estou ministrando aqui hoje para vocês é só o Senhor Jesus que pode te entregar. Um dia eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, parece que ninguém me valoriza, né? Eu já perguntei isso para Deus já, nas minhas aberrações espirituais. Todo mundo tem, não é só eu. Os irmãos riram, porque eu acho que tem alguém aqui também. Eu falei, Senhor, eu estou sem fazer, aí eu faço tudo, ajudo, eu sou o quebra-galho lá na igreja. Quem lembra do Severino quebra-galho? Eu sou igual o Severino, precisou, estou ali. Se faltar um irmão ali, eu ajudo. Estou no estacionamento e tal. Parece que ninguém está me vendo aqui. Um dia o Espírito Santo de Deus me falou algo muito interessante. Na oração, o Espírito Santo falou, Deus, você quer a recompensa dos homens? Ou você quer a minha recompensa? Naquele dia eu falei, Senhor, me perdoa. Eu fui ignorante, falei de algo que eu não entendia. Eu quero a sua recompensa. Daquele dia para cá, querido, eu não importo com nada disso. Com lugar, posição, nada disso me seduz. Nada disso. Nada disso, nenhum esforço. Tudo que eu fizer na obra, você nunca vai me ver fazendo um esforço por causa de alguém. Você nunca vai me ver fazendo um esforço porque o pastor, ou porque a pastora, e eu louvo a Deus, eu honro os meus líderes, eu respeito eles, isso é uma outra coisa diferente. Honrar é uma coisa, correto? Mas tudo que eu vou fazer na casa de Deus, eu faço para o Senhor. Porque eu sei que o único que pode me recompensar, e que vai me recompensar com meu galardão, é o Senhor. Ratificando mais uma vez, eu amo os meus pastores, e eu respeito os meus pastores, e eu honro todos eles, mas essa recompensa que eu ministrei aqui hoje, ela só vem do Senhor, e Ele vai analisar o seu coração. Coloque-se de pé, por favor. Eu quero convidar vocês à frente. Hoje nós vamos fazer uma oração, e eu dei essa volta toda, parece hoje até que foi reunião de obreiro, né? Essa mensagem aqui já está pronta para reunião de obreiro aí, quando tiver uma. Quero chamar a Priscila aqui para me ajudar. Mas hoje, queridos, eu quero fazer duas orações, é que o Senhor renove a intenção do nosso coração, que o Senhor renove o nosso coração de verdade, purifique mesmo. Coloque amor no seu coração. Né? E dentro disso eu quero também, a segunda oração, eu quero pedir ao Senhor que Ele confirme as obras das nossas mãos. Querido, é tão bom quando você faz algo e o Senhor vem e confirma aquilo que você fez. É tão bom quando você dá um conselho para alguém e o Senhor vem e confirma aquilo que você fez. É tão bom quando você ministra a palavra do Senhor, o Senhor confirma aquilo que você fez. É tão bom quando a irmã pega aqui para louvar um hino, às vezes até antes da palavra, o Senhor confirma o que você fez. Você ora, vem para ministrar, às vezes aqui sozinho, como o André faz, às vezes o Senhor vai lá e confirma, carimba aquilo que Ele fez. Então a palavra do Senhor está falando, Senhor, eu quero orar, Senhor, confirma as obras das nossas mãos. Que aquilo que nós fazemos para o Senhor tenha um valor eterno. É como se fosse um depósito, mas não é um depósito que você vai na sua conta bancária e toda hora está olhando. É um depósito que você está fazendo.
e o Senhor vai nos abençoar de maneira poderosa. Eu vou pedir a Priscila para orar. Enquanto ela ora, eu quero ungir as suas mãos, e na segunda oração nós vamos pedir ao Senhor que confirme as obras das nossas mãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Diante do Senhor, Pai, nós pedimos, Senhor, perdão por toda vez, Senhor, que colocamos a mão na obra, Senhor. Mas o nosso coração não estava enganjado no reino de Deus, na visão, Senhor, de glorificar o Teu nome. Mas nos nossos interesses pessoais, Senhor, ou desinteresses do nosso coração. Nós nos arrependemos nessa noite, Senhor, porque nós sabemos que é em vão, Senhor, todo o trabalho que é feito, Senhor, sem uma pureza no nosso coração, Senhor. Serão como palha, como feno, Senhor, como madeira, substâncias, Senhor, que não resistem ao fogo, que não resistem, Senhor, simplesmente, Senhor, serão queimadas, desaparecerão, Senhor, diante dos nossos olhos, todo o esforço que não foi feito segundo a sua vontade, segundo o seu coração, Pai. Então que nessa noite o Teu Espírito Santo nos ajude a sondar as intenções do nosso coração. Todas as vezes que fomos chamados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, porque quem chama é o Teu Espírito Santo, é através de um líder, é através de um convite do pastor, mas é o Teu Espírito Santo nos chamando a trabalhar na sua casa, a fazer algo para o reino de Deus. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a sondar os nossos corações agora, Espírito Santo, para vermos, Senhor, se as intenções dos nossos corações estão puras diante do Senhor, Pai. Se não estamos fazendo para agradar homens, Pai, que tem, Senhor, nome nessa terra, mas se estamos realmente fazendo aquilo que agrada ao Rei dos Reis.